noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você nessa noite. Você possa ser abençoado nesse tempo que o Senhor separou para nós cultuarmos, adorarmos. E quero orar com você, mas antes quero ler uma palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 1. A gente vai ler a partir do verso 14, que diz assim: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas a vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Amém. Eu quero orar com você, já de cara convidando, já de início convidando você para ser santo, como a palavra de Deus fala, que a gente acabou de ler. Vamos orar? Pai, nós clamamos, Deus santo e amado, pela sua misericórdia e bondade nesse tempo, que o Senhor possa nos abençoar, receber o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da palavra, Amém, Deus. através dos cânticos. Ó Pai, que tudo que façamos seja para honrar e glorificar o seu nome. Aleluia. O Senhor é nosso Deus, a quem amamos, adoramos. Ó Deus, na beleza da tua santidade, clamamos, Deus, nessa hora que o Senhor possa, de uma forma toda especial, ó Deus, acalmar os corações, trazer a paz, trazer a tranquilidade, a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, cuidando das nossas vidas. Abençoe, Senhor Deus, nesta hora, ó Deus, para que a gente possa estar com o nosso coração voltado para o Senhor, para que seja um tempo de adoração, de louvor sincero, porque a tua palavra mesmo garante que o Senhor está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade, e queremos fazer isso, ó Deus santo e amado, te adorar na beleza da tua santidade nessa hora. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor nesse tempo que Ele separou para nós. Amém. E a tua palavra cantada também possa falar aos nossos corações. Deus abençoe. Bom, David. Cumprimentar você, cumprimentar a nossa igreja com a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Amém? Convidá-la a adorar com a gente. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondáveis seus juízos e seus
seja o nosso Deus. Vamos declarar juntos, com alegria. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Na liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus. Continue firme, amém? Oremos, Pai, nós somos gratos, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, mais uma semana, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos guardado não só dessa pandemia, Jesus, mas tem guardado, ó Pai, de todo mal. Pai, com seus anjos, ó Pai, ao nosso redor, Jesus, podemos ter a certeza, ó Pai, e descansar na sua palavra, descansar nas suas promessas, Jesus, e saber, ó Pai, que assim como sua palavra diz que passaremos sim por tribulações, mas permaneceremos firmes e fiéis. Nos ajude nisso, Senhor, para que juntos, ó Pai, podemos, ó Pai, adorá-lo em espírito e em verdade. Abençoa, Jesus, cada vida. Abençoa, Jesus, cada família que nesse momento está cultuando, celebrando o seu nome. Visita, Jesus, cada lar nessa nossa oração, já gratos por tudo que o Senhor é e tem feito em nosso meio. Amém? No nome de Jesus nós agradecemos. Amém? O pastor está com a palavra nesse momento. Glória a Deus. Eu queria primeiramente agradecer a todos aqueles que me deram parabéns pelo dia do pastor. Eu sou feliz em ser pastor dessa igreja e o Senhor tem abençoado a vida de cada um e tem abençoado a minha vida também através dos irmãos. Então eu louvo a Deus por isso, queria agradecer. Mas também queria dizer ou ler com você uma porção da palavra do Senhor que diz assim:
trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Eu queria orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela sua fidelidade. Você que tem abençoado esse ministério, tem colaborado, dado o seu dízimo, dado a sua oferta, e tem abençoado para que essa igreja continue pregando, levando a palavra do Senhor. Esse é o grande objetivo, fazer com que as pessoas conheçam a Jesus, conheçam esse Deus maravilhoso, reconheçam Ele como Senhor e Salvador e sejam salvos por Ele. O objetivo é que alcancemos todo mundo através da palavra. E eu queria agradecer você que tem entendido isso e tem abençoado esse ministério. Eu queria orar com você, agradecendo o teu dízimo, a tua oferta e pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Deus santo e amado, ó Deus, por esse privilégio, Senhor Deus, de poder ser, ó Deus, dizimista, privilégio de poder ser ofertante na casa do Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, pedir a sua bênção sobre essas pessoas, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, guardando, protegendo, sustentando, Senhor Deus, nas suas vidas, naquilo que eles precisam, Pai, que jamais falte a mesa, que jamais falte na despensa, que jamais falte, Senhor Deus, o trabalho, que jamais falte, Senhor Deus, a porta aberta de trabalho. Eu clamo, Senhor Deus, pela vida de cada um que compreende essa importância da fidelidade, e eu peço que o Senhor os abençoe ricamente, Pai, no nome de Jesus. Sobretudo, Senhor Deus, eu quero que o Senhor abençoe cada detalhe da vida deles, seja na área emocional, relacional, seja na área material e espiritual. Cuide, Pai Celeste, abençoando, Senhor Deus, derramando a Tua graça, a Tua bondade sobre a vida deles, a Sua misericórdia. E peço também por aqueles, Pai, que ainda não compreenderam, que o Senhor possa também abençoá-los, talvez por um motivo, ó Deus, de falta de trabalho, de falta de fidelidade, negligência, que o Senhor também possa cuidar deles e derramar a Tua graça e a Tua bondade também sobre a vida deles, Pai. Nós oramos, Senhor Deus, pela Tua igreja, continue a guardá-las e a prover tudo o que eles precisam, Pai Celeste. Nós oramos grato, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Eu queria ainda, irmãos, dar um recado aos irmãos. A nossa ideia era retornar no próximo dia, depois do dia 15. Mas como durante a semana já ficamos sabendo que a região voltou de novo a ser da cor vermelha, a gente estava com a cor amarela e agora com a cor vermelha, então praticamente, provavelmente o comércio vai ser fechado de novo e vamos viver uma vida de restrições de novo. Então a gente vai continuar adorando o Senhor por aqui, levando a palavra até vocês. Eu vou tentar fazer mais vídeos, pequenos vídeos mostrando a palavra, para que vocês possam inclusive compartilhar e para que a gente possa ter mais acesso aos irmãos. Então eu queria que os irmãos continuassem firmes nesse tempo de pandemia, usando a máscara, usando aquilo que for preciso, se cuidando, mas sobretudo orando a Deus para que essa situação possa ser mudada o mais rápido possível e que a gente possa, como diz o salmista, dizer: alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. E isso vai acontecer em nome de Jesus o mais rápido possível. Nós clamamos a Deus por isso, e faça isso, continue clamando a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Vamos agora então ouvir mais uma porção da palavra do Senhor, e que ela possa falar ao seu coração. Amém? Deus os abençoe. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o verso do capítulo 12, verso 1. Vamos ler até o verso 17, que diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que não é proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas.
ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitamos mais ou muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, bem como lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça, que nós por ela tem sido exercitado. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso ou profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, e querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu queria então ainda orar por você. Pai, nós clamamos nessa hora pela sua palavra, que ela possa falar ao nosso coração nesta noite. Nós oramos já desde já agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar com você hoje, nesta noite, sobre viver essa santificação, o texto fala muito claro sobre viver essa santidade que o Senhor nos proporciona. Mas antes de sermos salvos, antes de vivermos a santificação, primeiro a gente tem que ser salvos. A salvação, ela acontece em 3 tempos. O primeiro é a justificação, o segundo é a santificação e o terceiro é a glorificação, que acontecerá quando a gente estiver no céu. Que seremos revestidos de corpo de glória. Aqui na terra, a gente tem a justificação. Você é salvo. Jesus te justifica perante Deus. Você é justificado por crer, por confiar no sacrifício de Jesus. E Jesus então se torna o teu justo e justificador. É o que diz o texto lá em Romanos, capítulo 3, de 23 a 26, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção do que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que fé em Jesus Cristo, daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Eu queria então explicar rapidamente justificados. Ou seja, nós somos pecadores, fala o texto, e nós somos justificados por Cristo. Quando você crê que Ele morreu por você, quando você crê no sacrifício que Ele fez na cruz por você, quando você entende que você é pecador e que precisa de um Salvador, quando você entrega a sua vida a Jesus, então o Espírito Santo vem e sela você, você nasce de novo, se torna nova criatura, e isso faz com que você então
tem essa convicção de Deus na sua vida, que você agora é filho de Deus, você é nova criatura, você foi gerado, regenerado, e agora você então nasceu de novo, nova criatura, então você é justificado perante Deus. Muito simples entender isso. Se somos pecadores, e Deus então fala que Ele é justo, quer dizer, Jesus viveu uma vida sem pecados, Ele é justo, e aí Ele se entregou na cruz por mim e por você, para que você também pudesse ser justificado. Aquele sacrifício, se você o recebeu como Senhor Salvador da sua vida, então você foi justificado diante de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada vez que você erra, cada vez que você peca, você tem alguém que justifica o seu pecado, pela sua aliança que você tem com Deus. Vamos imaginar que você morra agora. Você chega diante de Deus e o diabo diz assim: você cometeu um monte de pecado, você errou, pecou, fez um monte de coisa errada. Aí Jesus fala assim: não, mas eu tenho uma aliança com o Roberto, eu tenho uma aliança com essa pessoa, ele nasceu de novo, ele entregou a vida dele a mim, eu justifiquei, eu paguei todos os erros dele na cruz. E Jesus então nos justifica. Se você entregou sua vida a Jesus, então você foi justificado e você nasceu de novo. Agora, se você nasceu de novo, o passo ou o segundo tempo da salvação é a santificação. É a santificação. Porque se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você. O texto vai dizer que aquele que ama a Deus, aquele que, João 14, 23, aquele que ama a Deus, que faz os mandamentos, Jesus vem e faz nele morada. O texto fala ainda lá em Efésios capítulo 1, 13, que o Espírito Santo vem e nos sela. Nós somos selados com o Espírito Santo. Ele vem habitar em nós. Você então tem o Espírito Santo habitando em você. Aquele que foi justificado, nasceu de novo, o Espírito Santo tem que habitar no seu coração. Você então, como diz lá em 2 Coríntios 15, 17, você se torna nova criatura. E o Espírito Santo vem e faz morada no seu coração. E olha que interessante, Romanos capítulo 8, 16, vai dizer que o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho, que eu nasci de novo, e cresce certeza dentro do meu coração, cresce algo tão maravilhoso, que para algumas pessoas, acham até que é arrogância, você dizer assim: eu sou salvo em Cristo Jesus, e eles não entendem, você dizer assim, ó, eu tenho vida eterna, eles não entendem, eles não compreendem você, falar que você agora é filho de Deus, porque você não era filho, agora você é filho de Deus, que está lá em João capítulo 1, verso 12, que aqueles que creem se tornam filhos de Deus. Basta que você receba Jesus e o Espírito Santo vem habitar na sua vida, de uma forma poderosa e maravilhosa. Agora, essa arrogância, né, que algumas pessoas pensam que é arrogância, nada mais é do que o Espírito de Deus testificando com o teu Espírito. E algo maravilhoso, irmãos, é você poder dizer às pessoas: eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, o Espírito Santo mora no meu coração, eu sou nova criatura, algo maravilhoso. E você poder dizer isso. E sabe o que a palavra de Deus diz? Lá em João 6,47, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Não é terá, ele tem a vida eterna. E se você então recebeu Jesus, o Espírito Santo em você, e você tem a vida eterna, você tem Jesus, nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. Agora, quando isso é realidade na sua vida, começa então um processo. Deus vai mostrando para você as coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, os pecados que precisam ser tirados da sua vida, e então você, é como se fosse uma luz, o Espírito Santo dá uma luz, e você enxerga, vamos imaginar que ele dá uma luz de 30 watts, e você então enxerga coisas que precisam ser mudadas na sua vida, e eu quero dizer a você, que você começa a enxergar
que você fala palavrão, você começa a enxergar que a mentira que precisa ser tirada da sua vida, você começa a enxergar sobre adultério, sabe, sobre inveja, sobre mágoa, sobre rancor, tudo aquilo que precisa ser mudado, o Espírito Santo vai colocando luz, e você vai enxergando que precisa, sabe, que você não pode roubar, que você não pode desejar mal, querer matar as pessoas. Ele vai mostrando a você, ele vai mostrando coisas que precisam ser mudadas, sabe, aquilo que você não tinha mais paciência, ele vai ensinar, você precisa ter paciência. O Espírito Santo vai mostrando para você como uma luz que vai clareando. Isso é a vida do crente, isso é a vida daquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Agora tem um probleminha, sabe qual é o probleminha? É que muitas vezes nós enxergamos o bem e o mal, né? E a gente então transfere, a gente começa a ver, enxergar na vida das pessoas, e a gente começa a ver erros e falhas e transformar. E eu queria dar uma dica: quando o Espírito Santo mostra para você, vire o farolete para você, vire a luz para você, e permita o trabalhar de Deus na sua vida, porque na vida do outro você pode orar. Tem misericórdia, Senhor, abençoa aquele irmão que não consegue sair do pecado, para que ele possa se arrepender e mudar de vida. Faça isso, mas volte-se a luz para você, aquilo que precisa ser mudado. E com certeza o Espírito Santo quer nesta noite mostrar para você algo que precisa ser mudado na sua vida, algo que precisa, sabe, Deus trabalhar para que haja luz e que você compreenda aquilo que precisa ser mudado na sua vida, para que você viva uma vida de santidade na sua vida. Sabe que o texto diz lá no começo, que eu li no começo do culto, que nosso Deus é santo, e importa que a gente também seja santo, seja separado, seja pessoas e mulheres, homens e mulheres de Deus, que glorificam a Deus com as suas vidas, Eu quero dizer ainda, irmãos, que muitas vezes, e aqui eu queria entrar no texto que a gente já leu, né? Capítulo 11 de Hebreus, ele vai dizer assim que o que é fé, né? Que a fé é a certeza das coisas que não existem, e que essa fé, ela agrada a Deus. Quando você crê em Deus, que Ele é poderoso para fazer, você agrada a Deus. E fala que Ele é recompensador. E aí no capítulo 11 também vai falar dos heróis da fé, homens e mulheres que creram, que tiveram vidas assim, com muitas dificuldades, mas que provaram, que creram, que através da fé venceram, mostraram que o poder de Deus é realidade na vida deles. E eles viveram assim. Capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 12, ele começa a falar que a gente tem uma nuvem, uma grande nuvem de testemunhas, boas testemunhas, e que a gente deve buscar, né, andar ou desenvolver a nossa carreira. Agora, quando a gente começa a andar, o testemunho de algumas pessoas, e às vezes até para você se tornar crente, você fala assim, para ser crente que nem aquela pessoa, eu não quero ser. Olha como é que ela vive. Eu queria dizer para você, você que tem essa dificuldade, o texto está dizendo assim, que a gente tem que, mesmo tendo um monte de testemunhas, mesmo tendo os heróis da fé, ainda assim, você deve olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, porque Ele é perfeito, Ele é perfeito. Eu, você, a gente está em busca da perfeição, em busca de viver uma vida santa a cada dia. E cada vez que erramos, Senhor, perdoe, ajude-nos a ser melhor a cada dia. Tem misericórdia de nós. Quando a gente olha dessa forma, então a gente entende que Deus é a razão da nossa fé, Jesus é a razão da nossa fé, o autor da nossa fé. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque se a tua fé estiver baseada no seu pastor, um dia se ele errar, pecar, você não vai mais na igreja. Agora, se a tua fé estiver baseada em Cristo Jesus, o dia que ele errar, você vai ter misericórdia dele, vai orar por ele, Senhor, tem misericórdia desse homem, sei com ele, ajude ele, levanta ele, e a tua fé não vai ser abalada, porque a tua fé não depende da fé dele, porque você crê diretamente olhando para o autor e consumador da sua fé. Compreende isso, que Deus
deve ser o autor e consumador da sua fé, e você deve olhar para Ele. Ele é a tua perfeição, Ele deve ser a tua fortaleza, é Ele que deve te fortalecer a cada dia. É o que está aqui no começo de Hebreus. Agora, muitas vezes, a gente erra, não só porque as pessoas erraram, a gente erra porque o pecado ele é atraente, irmãos. O pecado ele é prazeroso. Não pense você que o pecado é coisa ruim. Não, o pecado tem o seu prazer. Mas a Bíblia também fala que o pecado, ele nos leva à morte. Ele nos leva à separação de Deus, nos leva à separação das pessoas. E você tem que ter consciência disso. Que quando a gente erra, quando você erra, muitas vezes a gente vai ver Deus nos corrigindo. E a palavra de Deus vai falar isso. Que assim como os pais nos corrigiam, Deus também nos corrige. Agora isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Sabe por quê? Porque se você está precisando de correção, saiba, Deus vai corrigir você, para que você aprenda a viver segundo a vontade dEle. Não pense você que Deus, algumas pessoas pensam que Deus só é bonzinho, Deus é bonzinho. A palavra de Deus fala assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considere que Deus lhe ama, mas considere que Deus é justo também. E se é necessário corrigir você, Ele vai corrigir você. Agora, uma coisa boa da correção, né, que a gente tem que agradecer a Deus, é porque isso é sinal que a gente é filho. Porque se a gente é filho, Deus nos corrige como filhos. Agora, se você erra, peca, Deus não corrige você, cuidado, sabe por quê? Porque está falando assim que o filho, quando não é filho, então não tem correção. Mas se você é filho, Deus corrige você. E isso é bom. Isso é bom. Sinal que você é filho de Deus. Receba a correção com alegria. Receba que Deus está cuidando de você, para que você se torne uma pessoa melhor a cada dia. Melhor a cada dia. Vamos continuar o texto. Lá em Hebreus, eu acabei de falar lá em Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6. Continuando, capítulo 12, de 12 e 13. Ele vai falar para que a gente seja forte. Ou seja, a palavra de Deus fala assim: portanto, fortaleça, né, as suas mãos enfraquecidas, os seus pés vacilantes. Fortaleça para que o manco não se desvie, antes seja curado. A palavra de Deus aqui, para que se você deve se fortalecer, buscar a santificação, é para que o teu testemunho fortaleça a vida do outro. Sabe o que é interessante? Interessante, irmãos, é que as pessoas estão de olho naquele que crê em Deus. E há uma esperança, um desejo de que você seja liberto dos seus vícios, que você seja uma pessoa melhor. Sabe por quê? Porque se você consegue libertar-se da pornografia, libertar-se do teu vício de cigarro, libertar o seu vício da bebida, libertar o seu vício de palavrão, libertar os seus vícios da maldade, das coisas ruins, se você consegue se tornar uma pessoa melhor em Cristo Jesus, você é uma fonte de esperança. Se você se endireita os seus pés, se você ande de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que Deus olha e se agrada com a sua vida, as pessoas olham e se agradam com a sua vida, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque muitos serão curados pelo seu testemunho, porque vai haver esperança, vai haver, sabe, Deus pode mudar a vida dele, pode mudar a minha também, e há uma esperança que as pessoas têm de mudança. Por isso, fortaleça-se, em nome de Jesus, fortaleça em Deus, para que você tenha uma vida reta, uma vida que agrade a Deus, uma vida de santificação. Fortaleça-se no Senhor, porque esse é o propósito do Senhor. Agora eu quero falar 3 pontos dessa mensagem que eu trouxe para você. Parece até estranho, mas até aqui introdução, né? Mas eu queria trazer, né, além de você se fortalecer no Senhor, né, fortalecer no Senhor, eu queria agora falar a partir do verso 14, que diz assim: esforce-se para viver uma vida
em paz com todos. E para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Versículo 12, capítulo 12, verso 14. Ele está falando isso, sabe por quê? Porque paz e santidade andam juntas. Paz e santidade andam juntas. A santificação, não tem como você buscar a santificação se você está em guerra com todo mundo. Se você está brigando no teu trabalho, brigando com os irmãos, brigando com a família, brigando com o seu marido, brigando com a sua esposa, brigando com seus filhos, brigando com seus parentes, é complicado você buscar a santificação. Por isso, ele vai dizer, esforce-se para que você viva em paz, que não haja guerra dentro do seu coração, para que você possa ter a santificação do Senhor. O contrário dessa guerra é manso, seja manso, porque a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurados os mansos, bem-aventurados, lá em Mateus capítulo 5, é feliz aquele que é manso. Lá em Tiago, ele vai dizer assim, capítulo 4, verso 1 e 2, fala assim, de onde vêm as guerras? E as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Olha só o que ele fala, ele está dizendo assim, muitas vezes a gente briga com todo mundo, e fica magoado, e fecha a cara, e fala assim, está vendo, estou de cara fechada, olha para mim, eu não quero nem conversar, mas, ou seja, você faz uma guerra, e às vezes a guerra é até velada, né? Você fecha o seu semblante, a sua face, e fica lá guerreando com raiva, querendo que as coisas sejam como você quer, ou então desiste, não vou, não quero mais trabalhar, não quero mais servir no reino, não é do meu jeito. Você tem uma guerra dentro de você, e aí fica difícil você buscar santidade. Sabe por quê? Porque santidade está em depender de Deus, e aqui no capítulo ele diz, você não a tem porque você não pede, você não depende de Deus, você tem que aprender a depender de Deus, esperar em Deus. Aquilo que a gente usa como força para mudar situações, mostra que a nossa fé é fraca, mostra que a gente quer mudar toda a história com nossa força. Irmãos, a gente tem que depender de Deus. A paz, ela tem que reinar em nosso coração, e reinar onde a gente está. Se tem guerra por onde você passa, alguma coisa está errada. Santidade não tem, porque santidade e paz andam juntas. Necessário que você busque sempre a paz com todos, para que você possa viver uma vida santa. Deus possa abençoar você nessa situação. Segundo, as emoções e a santificação também andam juntas. Ou seja, as emoções também têm que ser santas. O texto vai dizer assim, cuide que ninguém se exclua a graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus capítulo 12, verso 15, vai dizer isso. E o texto mostra para nós que essa raiz de amargura, ela contamina as pessoas, contamina. E se você não se atentar, você começa a murmurar para um, reclamar para o outro, e sem perceber, você começa a colocar teu pai contra as pessoas, tua mãe contra as pessoas que amam você, vai ficar tudo contra aquelas pessoas que você está falando que magoou você, que chateou você. E sem perceber, a raiz cresce e contamina um monte de gente. De repente está todo mundo com raiva daquela pessoa, porque aquela pessoa te magoou. A gente não pode fazer com que a raiz de amargura cresça. Você vai se tornar uma pessoa amarga. E aí, como você vai buscar santificação? Se as tuas emoções, elas não são santas. Se você tem um coração cheio de rancor, de ódio, de mágoa, como? Fica difícil. Portanto, as nossas emoções também têm que ser colocadas diante do Senhor. Senhor, me ajuda para que eu não tenha ódio, rancor, mágoa. Me ajude para que eu chore diante do Senhor
e busque do Senhor a alegria. Eu quero dar uma dica aos irmãos, sabe? Deixa eu dar uma dica. Sabe o que eu faço quando alguém me magoa? Eu busco fazer aquilo que Jesus fez. Eu olho com misericórdia essas pessoas. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu olho com misericórdia e oro por elas, para que isso não fique no meu coração. Se alguém lhe magoou, lhe ofendeu, mexeu com as tuas emoções, olhe com misericórdia e perdoe. Perdoe. Uma coisa que a palavra de Deus fala, que o perdão, ele é algo necessário. Sabe por quê? Porque você também foi perdoado um dia por Jesus. E se você foi perdoado, ou se um dia você foi perdoado por Jesus, você também deve perdoar as pessoas. Deve perdoar. Colossenses 3, verso 13, diz assim: suportem-se uns aos outros, e perdoe as queixas uns dos outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Perdoe, assim como Jesus perdoou, você perdoe também. Não é possível você receber um perdão tão maravilhoso e não ser perdoador. Quer dizer que você não entendeu sobre o perdão. Jesus coloca o perdão como condicional. Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, assim que acaba a oração do Pai Nosso, Jesus continua falando, né? E ele vai dizer assim, Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, vai dizer assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também não vos perdoará. Percebe como é condicional? Você tem perdoado as pessoas? Vou dizer uma coisa a você, irmão, minha irmã, você que me ouve. O perdão não é só um benefício para o outro. O perdão é um benefício para você. Quando você decide perdoar as pessoas, você está fazendo um bem a si próprio. Por que você acha que Jesus coloca esse conselho? Esse mandamento? Porque é bênção para você quando você se torna perdoador. Quando você se torna uma pessoa que não guarda rancor, mágoa, você evita ter câncer, você evita ter problema do estômago, né? Úlcera no estômago, você evita ter problema de enxaqueca, você evita, ter aquelas angústias no peito que as pessoas nem dormem, você evita, você estar com aquele ódio, aquela mágoa de ficar a noite inteira olhando para o teto com raiva das pessoas, você evita, e você evita muitas doenças psicossomáticas. Isso é provado, que muitas vezes falta de perdão traz doenças para você. Jesus só quer evitar isso, coisa boa para você. Portanto, emoções e santidade têm que andar juntas. Tem que andar juntas. Se você quer buscar uma vida santa, aprende a perdoar. Aprenda a guardar suas emoções santas diante do Senhor. Terceiro, desejo e santificação também andam juntos. Capítulo 12, verso 16. Que não haja nenhum imoral. Na minha tradução fala devasso, mais pervertido, imoral, pessoas que vivem a lascívia, ou seja, todas aquelas pessoas que você olha e fala assim: nossa, que homem, que mulher, né? Direito. Às vezes a mente está suja, pura coisa suja, imunda. Ou seja, é tanto desejo sexual que alguns é horrível. Então, de certa forma, irmãos, o que a palavra está falando aqui é que os nossos desejos, eles também têm que ser santos. O nosso desejo, você poderia colocar desejo na área financeira, desejo, né? E aí a palavra de Deus também fala sobre isso, que não temos que ter dois deuses, né? Não tem como desejar o dinheiro, querer o dinheiro e ter o dinheiro como Deus, né? Ou você há de agradar um e rejeitar o outro. Então não tem como ter dois senhores. Mas quando se fala no desejo, na questão da sexualidade, é a mesma coisa. Porque a nossa mente,
A palavra de Deus, Jesus chega a dizer que se você cobiçar, se você desejar, você já pecou. Já pecou. Não tem como você buscar a santidade diante do Senhor e ter uma mente suja, uma mente pervertida. Não tem. E sinceramente, irmãos, às vezes, se Deus permitisse que você visitasse a mente de uma pessoa por um dia, talvez você ficaria escandalizado. Talvez eu ficaria escandalizado se eu visitasse sua mente. Deus visita a tua mente todo tempo. Todo tempo. Deus conhece a sua mente e o seu coração. Ele vê todas as coisas. Não tem como fugir, fala Salmo 139 do Senhor. Não tem. Ele está sempre de olho e nos vê. Nos vê. Eu quero que você compreenda. Nós vivemos numa época tão difícil. Eu não sei se você já leu, mas em Números, capítulo 22 em diante, vai falar Balaão, né, um profeta, que o rei queria que profetizasse contra o povo de Deus. Deus não deixou que ele profetizasse, mas ele deu um conselho. E o conselho que ele deu, até hoje, perdura e persiste. Sabe qual é o conselho? Coloca no meio desse povo prostitutas, e o povo vai se corromper, e o próprio Deus vai agir contra o seu povo. E não é o que está acontecendo hoje. Hoje as pessoas estão achando normal. Infelizmente, a família está sentada no sofá, passa uma cena de pornografia, o casal nu, e está todo mundo assistindo como se fosse normal, ninguém fala nada. Como se fosse normal. Irmãos, isso não agrada o coração de Deus. Isso deve ser tirado da nossa mente. Nós não podemos tratar o pecado como coisa normal nas nossas vidas. Portanto, os nossos desejos têm que ser santos. A mídia está aí toda hora jogando, a pornografia está aí toda hora, mas Deus quer que nossos desejos sejam santos. Eu tenho o pastor Isaías, que foi pastor meu, Isaías da Rocha. Ele falava que um passarinho pode até sentar na sua cabeça, mas se ele fazer ninho na sua cabeça, alguma coisa está errada. E ele queria dizer que às vezes passa pensamentos por nossas cabeças, por nossa mente, mas isso não pode ficar. E se você está vivendo isso todo o tempo na sua mente, busque em Deus, para que Deus possa mudar os seus desejos, que eles se tornem santos diante do Senhor. Irmãos, se você for fazer uma pesquisa hoje das pessoas viciadas em pornografia dentro da igreja, vocês ficariam surpresos. Pessoas que estão viciadas, que estão rendidas à pornografia. Eu, como terapeuta, fiz um curso certa vez e eles mostraram, né, o Dr. Billy, lá dos Estados Unidos, da onde eu fiz o curso, lá o Eton College, ele fala o seguinte, que no curso ele diz que a pornografia é pior do que cocaína, de tão viciante que é. Ela induz a mente de tal forma que é muito difícil separar ou largar. Se não tiver muito temor a Deus e muita dedicação, muito controle, muita disciplina para que você possa largar. Porque é algo que toma as mentes das pessoas. Agora, não só isso, mas tudo que envolve pecado, infelizmente o homem é atraído. Mas a palavra de Deus hoje está falando para você. Deus quer libertar você, para que seus desejos sejam santos também diante do Senhor. Sejam santos, sejam puros. E a gente pode, em nome de Jesus, mudar essa situação. Basta reconhecer diante do Senhor. Eu queria encerrar minha mensagem mostrando para você, nesse mesmo texto, fala de Esaú. Porque o texto vai dizer assim, que não haja nenhum imoral, nenhum devasso no meio de vocês. Como foi Esaú, ou profano como foi Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de herança, como filho,
mais velho. Hebreus 12:16. Ele não valorizou a bênção do Senhor. Ele não valorizou aquilo que Deus está oferecendo para nós. Essa santidade de mudança de vida, ele não valorizou. A palavra de Deus fala que ele até chorou diante do Senhor, mas Deus não achou nele arrependimento. E aí eu quero dizer a você, irmãos, não existe mudança de vida sem arrependimento. O arrependimento tem que ser real, verdadeiro na sua vida. Você tem que reconhecer erros, falhas diante do Senhor. Senhor, me ajuda a mudar isso na minha vida, Senhor. Tem misericórdia de mim. Ajuda a tirar isso de mim. Você tem que clamar a Deus para que Deus possa agir poderosamente na sua vida. Deve fazer isso para que haja mudança, para que a ação do Espírito Santo na sua vida tire isso de você. Eu quero orar com você, para que isso possa acontecer na sua vida, para que a santidade seja real. Se você já foi justificado, agora você está no processo de santificação. Deus está mostrando para você hoje, tenha paz com todo mundo, tenha paz. A paz e a santificação andam juntas. Ele está mostrando para você hoje. As emoções, as suas emoções e a santificação também andam juntas. A emoção também deve ser santa diante do Senhor. Não guarde mágoa, nem guarde rancor. Perdoe. Deus está mostrando para você hoje, os seus desejos também têm que ser santos diante do Senhor. Santos. Reconheça diante do Senhor a necessidade, sabe, de ter uma mente limpa, uma mente sã diante do Senhor, para o seu próprio bem. Deus está mostrando para você paz, emoção, desejo, está mostrando para que você seja forte diante do Senhor, para que as pessoas possam ver e glorificar a Deus na sua vida, através da sua vida. Eu queria orar com você, para que Deus possa fazer isso, mas olha, é necessário que haja arrependimento sincero, porque assim como Deus olhou para o coração de Esaú e não viu nele arrependimento, não aconteceu nada. Ele não valorizou a bênção de Deus, não valorizou o processo de santificação, de se tornar parecido com Deus a cada dia. Mas eu creio em Deus, porque a palavra de Deus também fala que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Esse é o nosso Deus, e Ele pode fazer isso com você agora. Portanto, vamos orar. Eu queria orar com você nesse momento. Pai Santo e amado, nós queremos, Senhor Deus, nessa hora suplicar Sua bondade, Sua misericórdia sobre nossas vidas. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor perdoe os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Traga sobre a minha vida, sobre a vida de todos os irmãos, Senhor Deus, esse perdão maravilhoso, esse perdão que traz refrigério, perdão que traz a certeza, Senhor Deus, da Tua presença na nossa vida. Ó Deus, a Tua palavra nos mostra que o que faz separação entre nós e a Ti são os nossos pecados, os nossos erros. E nós queremos diante do Senhor confessar os nossos erros. Dizer, Senhor Deus, que nós precisamos do Senhor. Reconhecer que somos falhos, somos pecadores, que necessitamos da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia em nossas vidas, Deus Santo. Perdoe os nossos erros, fortaleça-nos, ó Senhor Deus. Tire tudo aquilo que tem nos escravizado, tire tudo aquilo que tem impedido a nossa comunhão. Fortaleça-nos, ó Deus, para que a gente possa ser homens e mulheres que glorificam a Deus, sejam testemunhas vivas do poder. Ó Deus, que os nossos olhos estejam sempre voltados para o Senhor, nosso autor e consumador da nossa fé. Tu és o nosso Deus, Pai. Traga refrigério ao nosso coração nessa hora. Perdoe o Teu povo. É a minha oração, no nome santo, poderoso de Jesus. Faça isso, Deus Santo, na vida de cada um, derramando a Tua graça e a Tua bondade, trazendo perdão, restauração das vidas. Restaure o casamento. Restaure, Senhor Deus, as vidas daqueles que estão caídos nos vícios. Restaure, Pai, em nome santo de Jesus. Aquelas pessoas que estão brigadas, Deus santo e amado, que haja paz, que tire toda a guerra dos seus corações. Aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão magoados, com rancor no coração, perdoe, tire isso do coração, Pai Celeste. Pessoas escravizadas, Senhor Deus, na área sexual, tire isso também, Pai, em nome santo de Jesus. Nós clamamos, Deus santo e amado. Por isso confiamos, dependemos, suplicamos a Sua bondade nessa hora, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, que você possa ser perdoado nessa hora, em nome de Jesus.
e que você possa ser limpo e um novo ser diante do Senhor, restaurado para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós vamos ouvir mais um louvor e logo após a gente vai estar encerrando. Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar o Senhor cantando Renova-me, que o Senhor possa renovar a sua vida agora diante dele nessa hora. É a nossa canção, cante em forma de oração. Deus abençoe. Louvado seja o nosso Deus. Faça essa oração junto com a gente. Se você conhece esse louvor, puder fechar seus olhos, fazê-lo como uma oração, amém? Vem Espírito Santo de Deus renovar nossa fé, nossa esperança, Pai. Renovar a alegria, Jesus. Aleluia. Passar mais uma vez a palavra nesse momento para o pastor. Amém? Nós estamos chegando ao final de mais um culto e eu queria desejar a você uma semana abençoada na presença do Senhor e que a santidade seja realidade na sua vida, que você possa se renovar diante do Senhor, buscando o perdão, a misericórdia do Senhor. Tenha certeza como é bom ter essa intimidade com Deus. E eu queria orar então com você, encerrando nosso culto. Deus Santo e amado, nós queremos te agradecer pela palavra que fala aos nossos corações. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela semana que o Senhor nos deu.
Queremos pedir que o Senhor abençoe a nossa semana, que seja uma semana onde queremos que o Senhor nos guarde, Senhor Deus, guarde de todo mal, guarde-nos do vírus, guarde-nos, ó Senhor Deus, do homem violento, guarde-nos, ó Deus, de nós mesmos, ó Senhor Deus, para não fazer, ó Deus, que o seu coração entristeça e que a gente possa pecar contra o Senhor. Ajude-nos, ó Deus, dê-nos força, para que a gente possa viver uma vida que te agrade, uma vida, Senhor Deus, que glorifique o seu nome em tudo. Nós clamamos pela sua misericórdia, pelo seu poder em nossas vidas, que nos dê força, Senhor Deus, a dizer não às coisas erradas. Ajude-nos, ó Deus, a controlar nossa mente, nosso coração, nossas emoções, ó Deus, nossos desejos diante do Senhor. Nós clamamos por isso. Ó Deus, é a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o seu povo reunido aqui, com o seu povo reunido por toda a face da terra. Toda a igreja diz amém, amém. Deus te abençoe, que o Senhor possa abençoar a tua semana, ser com Ele todos os dias, porque vale a pena estar com Deus todos os dias. Deus abençoe você, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe.